As avaliações que têm sido feitas com as decisões da mais alta corte brasileira, para quem está habituado a operar o direito, são as mais fantásticas. Para não dizer também as mais tristes, porque fogem de tudo que foi construído pela ciência do direito. Ainda que tenham saído da pena de ministros do Supremo Tribunal. A soltura de condenado A ou B ou C em primeira instância não quer dizer fraqueza nem leviandade, mas a aplicação de um princípio de que ainda não há trânsito em julgado da sentença, nem em segunda instância. Porque a Constituição, na verdade, exige que exista o trânsito em julgado final da sentença penal que o Supremo mudou. Gilmar Mendes, falando sobre o habeas corpus de Bunlai e de Genu, afirmou que o grupo político ao qual eles eram ligados já não está no poder, o que dificultaria a continuidade de cometimento de crimes. E Dias Toffoli citou decisão recente da Corte, autorizando o início da execução da pena, como eu disse há pouco, a partir da condenação em segunda instância, e eles ainda não estão condenados em segunda instância. São palavras do ministro. Se nós não concedermos esta ordem de habeas corpus, teríamos de mudar o precedente do plenário e dizer que a sentença de primeiro grau já é autoexecutável. O que o plenário fixou foi que a execução só pode começar após a decisão de segundo grau, portanto, após a apelação. A mesma questão se refere ao goleiro Bruno, que voltou para a cadeia. Ontem os ministros Alexandre deve voltar, porque a decisão foi para que ele volte. Ele só não foi encaminhado. Mas a decisão foi revogada, sua soltura preliminar lá atrás. Ontem os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Fux votaram pela volta de Bruno à prisão, como foi pedido pelo procurador Janot. O Luiz Roberto Barroso se ausentou, não participou da decisão, mas disse o nosso Alexandre de Moraes, que é de São Paulo, estamos diante de um crime hediondo. Não se dá liberdade provisória a crime hediondo, são fatos gravíssimos. Ninguém discute que são fatos gravíssimos o crime hediondo, por isso ele pegou pena pesada em primeira instância. Mas é verdade o que ele está dizendo, que não se concede essa liberdade provisória a crime hediondo? Mesmo que tenha havido a pena transitada em julgado e já se esteja em pleno processo de execução, a lei vigente no Brasil diz que dá sim liberdade a quem praticou crime hediondo desde que tenha cumprido grande parte da pena. Eu vou ler para os senhores. Porque o juiz tem que ficar dentro da lei e não do clamor popular. Diz o artigo 83 que trata do livramento condicional. Isso para gente já condenado e cumprido pena, processo de execução. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa igual ou superior a 2 anos, desde que 1. Cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes na cadeia, no cumprimento da pena. 2. Se cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente. 3. Comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena. 4. Salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, ele tenha reparado o dano causado pela infração. 5. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo. Prática de tortura, tráfico, estou lendo a lei,
tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. É incrível, senhores, que na caminhada da civilização brasileira, o ministro decida contra a lei que está presente no direito positivo do nosso país. Isso é de uma extraordinária... Não é o caso do Bruno, não é o caso do Zé Dirceu, o caso do Bunlar, o caso do Lula. É o caso de todo cidadão brasileiro que tem que existir nos termos da lei. Eu me recordo que certa feita, ainda acompanhando um grande e saudoso advogado da cidade de Presidente Prudente, doutor, agora me esqueço o nome, Anacleto Roberto Barbosa, um dos maiores tribunos que eu vi na vida. Ele conseguiu um habeas corpus e o cidadão estava preso no quartel. E ele foi lá para cumprir o habeas corpus e soltar. O comandante lá falou: doutor, isso aqui eu quero resolver na porrada. Eu gostaria de resolver isso aqui na porrada e não no direito. Ele falou: senhor, qualquer tirano que tivesse a sua farda talvez fizesse a mesma coisa. Agora, se o senhor quiser resolver no direito, eu te empresto o meu diploma. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.